Olá, eu sou o professor Renato Martins Vieira, esse aqui é o projeto Política Propositiva. Estamos fazendo hoje o nosso primeiro retorno, aquele primeiro vídeo em que a gente discutiu um pouquinho, algumas ideias sobre o auxílio emergencial. Recebemos algumas respostas e algumas participações interessantes e, como eu prometi, a lógica da discussão é esta. Agora é fazer um retorno, falar um pouquinho do que as pessoas já falaram, novamente esperar que as pessoas se pronunciem sobre isso, para aí a gente começar a construir um texto, uma proposta que possa ser eventualmente levada às autoridades públicas, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de agradecer as contribuições de quem participou por mensagens inbox, por mensagens em todas as nossas redes sociais. Aproveitem, sigam a gente aqui, ó, né, no IGTV, no Instagram, no Facebook, para poderem ver os vídeos novos. Bom, primeira coisa, gostei muito das intervenções de quem falou sobre a questão da não necessidade de verdade de não se cobrar contas de água e luz. A sugestão que mais recebi quando eu fiz essa sugestão, a sugestão de volta que mais voltou, o feedback maior, foi no sentido de que talvez fosse necessária apenas uma suspensão desse pagamento e um critério para que essa conta que não fosse paga pelo cidadão nesse momento pudesse ser paga num segundo momento. Acho a ideia muito interessante e acho que é uma questão de se avaliar talvez um híbrido entre as duas coisas, fazendo com que o Estado pagasse para a pessoa que fosse de mais baixa renda e permitindo que para todos os outros fosse feito esse sistema de compensação com pagamento futuro. Também vi muita gente voltando atrás, perguntando e questionando sobre a questão de medicamentos e planos de saúde. Acho extremamente pertinente também. No caso dos medicamentos, atinge toda a gama da população, né? Não importa se você seja atendido pelo SUS ou não. Concordo plenamente que teria que ser dada uma solução para as pessoas que não tivessem direito ou dinheiro, né, para acesso a medicamentos que não fossem cobertos eventualmente ou fornecidos pelo SUS e que fossem necessários durante o período de pandemia. As soluções que me apresentaram aqui junto dessa indicação de que esse era um problema foram normalmente atreladas ou a zerar a tributação para que se reduzisse o preço de medicamento ao mínimo possível durante períodos de pandemia. Acho uma solução muito interessante, tanto em todas as esferas de poder, que todas as esferas de poder zerassem seus impostos sobre comercialização, sobre os produtos industrializados, sobre tudo que incidisse sobre medicamentos. É bem interessante. E B, a indicação da possibilidade do SUS ampliar a quantidade de medicamentos que ele fornece, através dos programas de fornecimento de medicamentos. Acho que a primeira solução me parece, no primeiro momento, mais interessante. Eu gosto dela porque ela atinge toda a camada da população, não só os mais pobres. Esta mesma medida, inclusive, isso me ocorreu quando veio a notícia, a indicação, essa dica, essa ideia sobre medicamentos, poderia também ser feita com relação aos alimentos, né? Pegar minimamente todos os produtos que sejam da cesta básica e de utilização comum das pessoas e zerar sobre esses os impostos em todas as esferas durante períodos de pandemia. Lembra, isso é uma questão indireta de fomento da sobrevivência das pessoas. Ou eu vou ter que dar para elas um auxílio emergencial, ou eu tenho que diminuir o custo de vida das pessoas. Das duas maneiras isso funciona. E quanto mais pessoas puderem ser atingidas por esse tipo de ideia, melhor. Então me parece muito razoável. Outra ideia que surgiu que eu achei muito interessante, não só zerar, como subsidiar, se for o caso, os preços dos combustíveis no que tange ao transporte de cargas, ou seja, o diesel. Porque o custo de todos os produtos aumenta numa época como essa, principalmente com o dólar disparado, o euro disparado como estão, porque a pandemia atinge o planeta inteiro, e isso indiretamente faz com que alimentos e outras coisas fiquem mais caras. Tudo mais caro faz o Estado também precisar ajudar mais. É mais rápido ajudar com a diminuição tributária sobre esse tipo de produto, no caso o diesel, gerando o quê? Uma manutenção de preços para que as coisas não fiquem mais caras do que são necessárias. Essa mesma solução poderia ser aplicada à educação como um todo, né, às escolas, para funcionar exatamente disso, que a gente consiga trabalhar com todas as esferas que vão atingir tanto as classes mais baixas quanto as classes mais altas, né? Eu acho que no momento de pandemia todo mundo é atingido. Não adianta também você querer proteger apenas uma parcela da população com auxílio emergencial, esquecendo a classe média brasileira que também está sofrendo bastante com isso, principalmente a parte dos empresários. Onde entra inclusive a última sugestão que também foi me passada e que eu também acho bastante interessante.
a suspensão, que é o que foi feito, por exemplo, em Belo Horizonte, não me parece suficiente de impostos para as pessoas da área produtiva. Eu acho que deveria haver, durante um momento de pandemia, renúncia. Ou seja, o Estado tem que reconhecer que não adianta. Se está tudo fechado, eu não vou cobrar ICMS sobre nada, não importando se seja presumido ou não a avaliação. Eu não vou cobrar IPTU sobre salas que são comerciais ou espaços que são comerciais. Todos esses impostos que são atrelados ao funcionamento deveriam ser renunciados durante esse período. Para quê? Para que o custo operacional daquele que tem um negócio se diminua ao máximo possível, a que seja a pagar o aluguel, que ele tem um contrato lá e aí faz parte de uma questão de direito privado, ele que negocie com seu locador, se for o caso, alguma redução ou algum acordo, e as questões trabalhistas relativas a seus funcionários. Até porque essa medida, diminuindo a questão tributária em volta, com certeza ajudaria a manutenção do emprego. Seria uma boa ideia nesse caso também, e aí eu só consigo imaginar em uma suspensão para um pagamento posterior, seria a desoneração da folha de trabalho dos impostos, né, relativos aos empregados, para que eles fossem pagos depois. Aí não tem jeito, porque o Estado não pode assumir esse papel. Acho que isso ficaria infinitamente caro para o Estado e tem que ter um limite também de onde nós vamos encontrar gastos. Essas são as sugestões que nós recebemos até agora. Achei todas muito legais. Queria que as pessoas continuassem agora pegando essas ideias que foram dadas e discutindo em cima. Se vocês têm alguma ideia, alguma coisa que possa melhorar, para que nessa nossa primeiro retorno a gente consiga depois formatar um documento efetivo que pudesse ser encaminhado às autoridades públicas. E eu vou terminar o vídeo de hoje com um pedido que foi feito por 4 pessoas diferentes, para eu sair um pouco de lado, porque eles querem ler o que está escrito aqui atrás. Então eu vou fazer isso, ó. Está escrito ali: ame verdadeiramente, ria descontroladamente, a vida é curta, quebre as regras, perdoe rápido e nunca se arrependa de nada que lhe faz sorrir. E esse fica sendo o nosso, nossa mensagem do dia, né? Sorria, seja feliz, mesmo em momentos de pandemia a gente tem direito de ser feliz. Esse é o professor Renato Martins Vieira aqui e esse é o nosso blog, o nosso projeto, né? Política Propositiva. Siga a gente aí no Instagram, no IGTV, no Facebook, participe, dê ideia, vamos tentar fazer isso aqui funcionar. Muito legal e, de novo, muito obrigado pelas pessoas que estão acompanhando. Estão me surpreendendo com a quantidade de gente que gostou da ideia de, em vez de criticar, tentar fazer isso aqui funcionar. O Brasil tem jeito, eu tenho certeza. Vamos fazer ele funcionar.